Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Concurseja, o nosso ponto de encontro para desbravar o mundo do direito. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, é a base de tudo no processo civil, os chamados pressupostos processuais de existência. Parece técnico, né? E é um pouco, mas a ideia aqui é simplificar. A gente pegou um material bem introdutório, uns livros de base, e nossa missão hoje é entender o que é o mínimo do mínimo, sabe? Aquilo que é absolutamente essencial para que um processo possa sequer, bom, existir aos olhos da lei. Ok, então, vamos começar a desempacotar isso aí. Para iniciar essa conversa, me explica um pouco melhor. O que exatamente são esses tais pressupostos processuais? E, principalmente, qual a diferença-chave entre os de existência, que é o nosso foco, e os de validade? Porque me imagino que essa distinção seja crucial, né? Olá, exatamente. Essa distinção é um ponto de partida fundamental. Pensa assim: os pressupostos processuais, de forma geral, são como os requisitos legais, as condições que a lei exige para que um processo possa primeiro nascer e depois se desenvolver de forma correta, de forma válida. Certo, como se fossem regras do jogo. Isso. Só que a diferença entre existência e validade é, digamos, de nível. Os pressupostos de existência são tão, mas tão básicos que, se faltar um deles, bom, o processo nem chega a ser considerado algo para o direito. É o que a gente chama na doutrina de um nada jurídico. Nada jurídico. Nossa, que expressão forte. É forte, mas descreve bem. Significa que ele é juridicamente inexistente. Ele nem chega a ter vida para a gente poder analisar depois se ele tem algum defeito, alguma irregularidade que o tornaria inválido. A análise da existência vem antes de qualquer outra. Entendi. Então, é como construir uma casa. A existência seria o terreno e a fundação mínima. A validade seria verificar se as paredes estão retas, se o material é bom. Perfeita analogia. Sem o terreno e a fundação, existência, nem adianta discutir a qualidade da parede, validade. Alguns doutrinadores clássicos, eles costumam apontar três pressupostos de existência bem básicos. A existência de uma demanda, alguém tem que pedir algo à justiça, a capacidade mínima de quem formula esse pedido e a investidura do juiz. Tem que ser um juiz de verdade, nomeado pelo Estado. Faz sentido, mas essa ideia do nada jurídico, por que ela é tão fundamental na prática? Quer dizer, quais são as consequências reais no dia a dia do fórum se faltar um desses pressupostos de existência? O que acontece com aquele quase processo? As consequências são drásticas, são as mais radicais possíveis no processo civil. A principal é que a ausência de um pressuposto de existência simplesmente impede a formação da própria relação jurídica processual. Aquela relação triangular entre autor, réu e juiz, ela nem se estabelece. Ah, então nem chega a ter aquela ligação formal entre as partes e o juiz. Exatamente. E se não tem essa relação formada, qualquer ato que seja praticado ali dentro, qualquer decisão que o juiz eventualmente tome, tudo isso é considerado inexistente. Não produz nenhum efeito jurídico. É como se nunca tivesse acontecido. Peraí, deixa eu ver se entendi. Se é inexistente, então nem precisaria de uma outra decisão judicial dizendo, olha, aquele processo lá não valeu. Ela opera de pleno direito, automaticamente. Claro que, na prática, muitas vezes vai ser preciso que um juiz declare essa inexistência para resolver a situação de fato. Mas, em teoria, o ato inexistente não precisa ser anulado, porque não há o que anular. Ele já nasceu morto, ou melhor, nem nasceu. Uau, isso realmente mostra o quão básicos eles são. É a condição zero mesmo. Sem eles, a máquina do judiciário nem liga, né? Perfeito, a máquina nem é engatada. Por isso a importância de verificar isso logo de cara. Certo. E para a gente organizar melhor o raciocínio, como esses pressupostos de existência costumam ser classificados? Aquela divisão tradicional entre subjetivos e objetivos ajuda a gente a entender melhor cada um deles? Ajuda, e muito. É a forma mais didática de abordar, sim. A gente divide em dois grandes grupos: os subjetivos, que dizem respeito aos sujeitos do processo, e os objetivos, que se referem mais à estrutura formal, ao objeto. Ok, vamos começar pelos subjetivos então. Quem são esses sujeitos e o que é preciso em relação a eles? Bom, nos subjetivos, a gente tem que olhar para as pessoas envolvidas. Primeiro, é óbvio, mas essencial, a existência das partes. Precisa haver um autor, alguém que pede,
e um réu, alguém contra quem se pede. Essas partes precisam ser minimamente identificadas ou pelo menos identificáveis. Não dá para processar ninguém ou pedir algo em nome de alguém que não existe. Claro, tem que ter quem pede contra quem se pede. Parece básico, mas imagino que possa ter situações complexas aí. Sim, às vezes a identificação pode ser um desafio inicial, mas a existência mínima é um pressuposto. Segundo ponto, subjetivo. A capacidade processual das partes. Não basta existir, a parte tem que ter aptidão para estar em juízo, para praticar os atos do processo por si mesma. É chamada capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo. Ah, aí entra aquela questão dos menores de idade ou pessoas com alguma condição mental que as impeça. Exatamente. Se a pessoa é considerada incapaz pela lei civil, como menores de 18 anos ou interditados, ela existe, claro, mas não tem essa capacidade processual plena. Nesses casos, ela precisa ser representada pelos pais, tutor, curador ou assistida, dependendo do grau da incapacidade. O Código de Processo Civil detalha isso bem ali nos artigos 70, 76, mais ou menos. Sem essa representação ou assistência adequada, o processo pode ter problemas sérios, começando pela própria validade, mas a falta de qualquer capacidade mínima pode afetar a existência. Entendi. Então, existência da parte e capacidade processual dela. Tem mais algum sujeito? Tem o terceiro sujeito fundamental, o órgão jurisdicional. Não adianta ter autor e réu capazes se não tivermos um juiz para julgar a causa. Mas não é qualquer pessoa que se diga juiz. É preciso a existência de um órgão jurisdicional investido de jurisdição, ou seja, um juiz ou um tribunal que tenha recebido do Estado o poder de julgar. A tal da investidura regular. Isso. A Constituição Federal, lá no artigo 93, estabelece as regras para ingresso na carreira da magistratura. O juiz tem que ter sido aprovado em concurso, nomeado, empossado, enfim, tem que ter seguido o caminho legal para ter o poder de julgar em nome do Estado. Se alguém que não tem essa investidura tenta julgar um caso, essa decisão é Inexistente. Um nada jurídico. perfeito. Pegou a ideia. Sem um juiz legítimo, não há processo, não há julgamento válido, não há nada. Às vezes a gente esquece a importância. É a garantia de que quem julga tem legitimidade para isso. Ok, fechamos os subjetivos. Partes existentes e capazes ou representadas assistidas. E um juiz investido. E os pressupostos objetivos? O que entra aí? Os objetivos, como eu disse, olham mais para a estrutura, para como o processo começa e se forma. O primeiro e mais fundamental é a demanda regularmente formulada. O processo civil brasileiro, via de regra, ele não começa sozinho, por iniciativa do juiz. Ele depende da inércia da jurisdição. Alguém tem que provocar o judiciário. O famoso dar a partida no processo. Exato. E essa provocação não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser um bilhete, uma reclamação de boca. Ela tem que ser feita de forma minimamente organizada, formalizada. É a existência de uma petição inicial. Ah, a famosa petição inicial. Aquela carta formal ao judiciário que a gente aprende na faculdade. Isso continua valendo essa ideia. A petição inicial é o veículo da demanda. Ela precisa conter alguns requisitos mínimos, que estão listados lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Coisas como indicar o juiz, qualificar as partes, descrever os fatos, fazer o pedido. Se faltar o mínimo do mínimo ali, a ponto de não se entender nem o que se quer, ou de quem ou contra quem, pode-se considerar que nem demanda existe. Entendi. Então, não é só existir o pedido. Ele tem que ter uma forma mínima para ser reconhecido como tal. É um requisito objetivo e estrutural. O que mais entra nessa categoria objetiva? Tem mais algum? Tem um outro elemento que é absolutamente crucial e gera até alguma discussão na doutrina, mas que a maioria entende como sendo de existência: a citação válida do réu. A citação. Aquele ato que chama o réu para o processo, para ele saber que está sendo processado e poder se defender. Exatamente essa. A citação é o ato que completa a formação da relação processual. Até a citação, a relação existe só entre o autor e o juiz. Com a citação válida, o réu é integrado a essa relação, formando o triângulo. É um que garante o contraditório, o direito dele de se defender.
Mas você disse que gera discussão. Por quê? Porque alguns autores defendem que a citação seria um pressuposto de validade do processo e não de existência. Eles argumentam que o processo já existe desde a petição inicial e a citação apenas o tornaria válido em relação ao réu. Faz sentido essa linha de raciocínio também. Faz. Mas a visão que prevalece, inclusive na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é que a citação válida é indispensável para a própria existência de uma relação processual completa e eficaz. Sem a citação ou com uma citação totalmente nula, tão grave que é considerada inexistente, o processo não se formou validamente contra aquele réu. Para ele, é como se o processo não existisse. Os artigos 238 e 239 do CPC tratam da citação e sua importância. A falta dela impede que o processo siga validamente contra quem não foi chamado. Entendi. Então, a visão majoritária aí do STJ pesa mais para o lado da existência, porque sem chamar o réu, não tem como ter um processo completo com todos os jogadores em campo, digamos assim. Perfeito. É a ideia de que o contraditório é tão essencial que a sua ausência completa pela falta de citação impede a própria formação do processo como um todo em relação a quem deveria participar dele. Esse debate sobre a citação é bem interessante mesmo. Mostra que o direito não é sempre uma ciência exata, né? Tem essas nuances. Agora, ainda pensando nos sujeitos e nas formalidades, tem uma figura que a gente não mencionou como pressuposto de existência, mas que é super importante: o advogado, onde entra a capacidade postulatória. Aquela exigência de ser representado por um advogado, que está lá nos artigos 103 e 104 do CPC. Isso é sempre um requisito de existência? Ótima pergunta. A capacidade postulatória é essencial na maioria dos casos, sim, mas a classificação dela é um pouco diferente. Via de regra, a capacidade postulatória, que é essa aptidão técnica para pedir e argumentar em juízo, normalmente exercida pelo advogado, ela é considerada um pressuposto processual de validade dos atos praticados no processo. Ah, então é de validade, não de existência. Isso. Se a parte pratica um ato sem advogado quando deveria ter um, esse ato é considerado inválido, nulo. O juiz geralmente manda regularizar, dar um prazo para constituir advogado. A falta do advogado, em geral, não chega a tornar o processo inexistente desde o início, como a falta de demanda ou de juiz. Afeta a validade dos atos específicos. Entendi a diferença, mas você disse via de regra. Então tem exceções onde não precisa de advogado. Tem sim, e são exceções bem importantes. A lei dispensa a presença do advogado em algumas situações específicas justamente para facilitar o acesso à justiça. O exemplo mais conhecido é a impetração de habeas corpus, que qualquer pessoa pode fazer. Verdade, o HC pode ser feito por qualquer um. Exato. E outra exceção muito comum é nos juizados especiais cíveis, as antigas pequenas causas. Lá, para causas de até 20 salários mínimos, a parte pode entrar com a ação e se defender sozinha sem advogado. A Lei 9.099 de 95, no artigo 9º, prevê isso. Acima de 20 salários, aí precisa de advogado, mesmo no juizado. Ah, bom saber dessas exceções. E por que a lei abre essas brechas? A ideia principal é desburocratizar e facilitar o acesso à justiça para causas de menor valor ou para garantir direitos fundamentais como a liberdade, no caso do HC, onde a urgência ou a simplicidade da questão justificariam dispensar a formalidade do advogado. É um equilíbrio entre a necessidade de defesa técnica e o princípio do amplo acesso ao judiciário. Faz todo sentido. É uma forma de garantir que a exigência do advogado não se torne uma barreira intransponível para algumas pessoas ou situações. Exatamente. E o mais fascinante, quando a gente para pensar nesses pressupostos todos de existência, demanda, partes capazes, juiz investido, citação, é perceber como eles estão diretamente ligados a princípios constitucionais que são a base de todo o nosso sistema jurídico. Como assim? Quais princípios? Pensa bem, a necessidade de uma demanda e de uma citação válida está ligada ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ninguém pode ser processado ou condenado sem ter a chance de saber do que se trata e de se defender. A exigência de um juiz com investidura regular garante o princípio do juiz natural e a própria imparcialidade. E todo o conjunto de requisitos formais assegura o devido processo legal. Está tudo amarrado lá no artigo 5º da Constituição Federal.
Nossa, é verdade. Vendo por esse ângulo, esses pressupostos não são só formalidades chatas, eles são a concretização de garantias fundamentais. Exatamente, são a estrutura mínima para que esses princípios possam funcionar na prática. E é super importante também para quem está estudando para concurso não confundir esses pressupostos processuais, tanto os de existência quanto os de validade, com as chamadas condições da ação. Ah, boa lembrança. Condições da ação. Tipo, legitimidade das partes e interesse de agir. Isso, legitimidade e interesse processual. Elas são requisitos para que o juiz possa analisar o mérito da causa, ou seja, para que ele possa dizer se o autor tem ou não o direito que ele está podendo. O Código de Processo Civil atual, lá no artigo 485, inciso 6º, diz que o processo será extinto sem resolução do mérito se faltar legitimidade ou interesse. Certo. E qual é a diferença crucial em relação aos pressupostos de existência? A diferença é o momento e a consequência. A falta de um pressuposto de existência, como a gente viu, impede o processo de sequer nascer no mundo jurídico. É o nada. Já a falta de uma condição da ação, legitimidade ou interesse, leva à extinção de um processo já existe, mas que não pode ter seu pedido principal analisado. O processo existiu, tramitou, mas morre na praia, sem julgamento do direito em si. Entendi. Então funciona como um sistema de filtros, né? Primeiro filtro, o processo existe, pressupostos de existência. Segundo filtro, se existe, ele é válido, pressupostos de validade. Terceiro filtro, se existe e é válido, podemos analisar o pedido, condições da ação. Só depois disso é que vem o mérito mesmo. Perfeita sua síntese. É exatamente essa lógica do sistema. A verificação dos pressupostos de existência é o passo zero, o filtro mais básico e inicial de todos. Sem passar por ele, juridicamente falando, não temos nenhum processo para começar a analisar os outros requisitos. Show! Acho que ficou bem mais claro agora o que são e por que são tão importantes esses pressupostos de existência. É realmente o alicerce de tudo. Exatamente. E para a gente fechar, fica uma reflexão interessante que deriva dessa nossa conversa toda. Quase um paradoxo. Opa, manda aí. Gosta de um paradoxo para pensar depois. Se a ausência de um pressuposto de existência resulta no tal nada jurídico, como é que o sistema, na prática, lida com o reconhecimento oficial dessa inexistência? Pensa comigo. A gente não precisaria, de certa forma, de um processo válido para poder declarar formalmente que um outro suposto processo nunca existiu? Verdade. Como declarar o nada sem usar as ferramentas do algo? Precisa de uma decisão que vem de um processo para dizer que outro processo era um nada. Interessante. Fica aí a provocação, né? Como o sistema resolve essa questão sem cair num ciclo infinito ou numa contradição lógica? É um ponto que gera discussões teóricas bem legais sobre a natureza dos atos processuais inexistentes. Excelente ponto para a gente ficar matutando. Com essa reflexão final, então, a gente encerra essa nossa análise aprofundada de hoje sobre os pressupostos processuais de existência. E esperamos de verdade que essa conversa tenha ajudado a clarear esses conceitos que são tão fundamentais para quem estuda e opera o direito processual civil. E claro, fica o convite, continuem acompanhando nossos conteúdos, nossas aulas, nossos cursos aqui no canal Concurseja. Tem sempre coisa nova para ajudar você na sua jornada de estudos. Um grande abraço e até a próxima.